fazer como em frente à câmera. Tem a pessoa falando. Aqui é uma foto que eu chamo de Radiocolonialismo de 1923. Duas pessoas negras estão andando na bicicleta como se fosse um objeto, um instrumento que está propiciando energia para um aparelho de rádio, e ele está fornecendo energia para o artefato da mídia, esse artefato. Então os negros nesse caso, no primeiro caso do filme, estão totalmente objetivados, são transformados em objetos. Usados dentro do contexto. Muito rapidamente, eu preparei alguns artigos que eu posso enviar via e-mail posteriormente para os participantes, e você pode ler isso de forma bastante precisa. Eu preparei um texto curto sobre a filosofia de Hegel, História do Mundo, que é um dos textos que não é tão bem conhecido. Textos bastante brutais relativos à análise e à identificação da África e da América do Sul. Que o esquema que um amigo meu, Holstein, da Suíça, que está morando em Yokohama, no Japão, fez recentemente um livro sobre mapas de filosofia, um livro bastante forte, parece um pouco ingênuo, mas é muito bom, e na verdade ele resume as falécias de Hegel de 1830, 1820, 1830, acho que ele fez essa palestra 8, 10 vezes, então não é nem qualquer mal entendimento de que seria apenas um acidente ou acidente ou alguma coisa. Ele realmente pensou e repensou, e você tem essa construção típica. A filosofia da história do mundo é constituída pelo mundo oriental, de Índia, Pérsia, China, e depois nós temos um nível de complexidade, já o mundo helenista, depois o mundo romano, incluindo todos os níveis anteriores, e o mais complexo é naturalmente o mundo germânico. É muito interessante, o mohamedismo, o mohamedanismo está funcionando como uma interface entre diferentes camadas, mas apenas esse ponto onde chega no mundo germânico. Então, ele segue uma direção diferente, em direção à África. E no início dessas palestras existem passagens fortes sobre a África, América do Sul. Na Alemanha você diz que eles retiram seus sapatos quando você está lendo. Você tem a impressão que não tem mais chão. A forma do texto é tão forte que você se sente sem chão, completamente. É absolutamente incrível. Eu acho que eu peguei uma sessão bastante curta sobre a África, que eu condensei bastante, 3 argumentos básicos relativos à cultura da África e a possibilidade dos africanos desenvolver sua própria cultura. O primeiro argumento é o conteúdo perfeito para a humanidade, que culmina no canibalismo. Para o negro, a carne humana é uma carne, e na morte de um homem rico, centenas são matados, são mortos e comidos. A carne deles é vendida no mercado. Eles estão acostumados a comer o coração da outra pessoa. Edição alemã e britânica. Segundo, excessos sexuais que eu expresso em poligamia não é nada. Hegel não tem apenas algumas poucas páginas para toda a África. Esse aspecto parece interessá-lo de forma não ordinária. Ele frequentemente abrange detalhes e ele descreve, obviamente, com grande paixão. Por exemplo, o rei Kahone tem 3.333 esposas.
E a poligamia serve o objetivo de ter o máximo de filhos possíveis que podem ser vendidos para obter lucro no mercado. Terceiro, outra coisa que Hegel escreve extensivamente, naturalmente, ele nunca esteve na África, ele se baseia nos relatos de jesuítas do século XVI e início do XVII. Matriarquia e várias diferentes atributos femininos são a encarnação do mal. A tradição diz que um estado composto por mulheres se tornou famoso pelas suas conquistas. Era um estado que era liderado por uma mulher. Ela dizia ter morto seu próprio filho, de ter se coberto com o sangue dela e de ter sempre sangue de crianças em suas mãos. Ela afastou ou mandou matar todos os homens e comandou a morte de todos os filhos, todas as crianças do sexo masculino. Poderíamos conseguir com isso, mas eu não vou fazê-lo porque nós dedicamos, talvez, o resto do nosso tempo para alguma coisa, pensamentos mais bonitos. Há 1000 anos antes de Hegel, um árabe, Al-Farabi, muito bem conhecido para todos aqueles que estudaram seriamente a história da ciência, Al-Farabi desenvolveu um modelo que é totalmente diferente do modelo de Hegel. Como vocês podem ver, a figura de baixo não é mais a escadaria, a construção de repetição e diferença que é constitutivo para o pensamento de Hegel, e é hierárquico, absolutamente hierárquico. Aqui nós temos um formato elíptico, que significa que a história não está desenvolvida. A história de conhecimento não é linear, mas ele faz loops dinâmicos. Ele volta para os locais onde esteve antes e, como podemos ver facilmente, existem pelo menos 2 centros, ou seja, não é mais um centro, são 2 áreas de condensação, onde os fatores trabalham nesse sentido. Uma construção bastante interessante essa dinâmica, incluindo a África e, naturalmente, a Mesopotâmia é bastante forte para nós, é um desafio para ser reativado para aquilo que nós chamamos de Instituto para Modalidades do Sul, que podem permanecer uma ideia imaginária, o conceito, mas também pensamento. Uma das genealogias que eu estou trabalhando no momento é a animação expandida. Eu estou tentando desenvolver um conceito de animação expandida, utilizando o conceito de bonecas cinéticas do Egito Antigo. Aqui nós temos um exemplo do Museu de Arqueologia do Egito. É muito importante a tradição de utilização de instrumentos musicais é muito importante para nós. Nós fizemos um workshop junto com os cientistas e arqueólogos e físicos chineses. Um deles, em sua apresentação, pegou uma flauta. A flauta é algo que tem 7.000 ou 8.000 anos de idade e foi incrível que esse Curi, ele foi capaz, e claro que é uma reconstrução, a flauta, ela foi capaz de tocar todas as escalas da música moderna. Isso foi surpreendente. O objeto, o próprio objeto, vem de 7.000 anos antes de Cristo e ele pode tocar tudo que nós podemos tocar hoje em dia com a flauta. E uma outra coisa surpreendente que nós aprendemos de Xu Fei, que foi a pessoa que fez essa performance e apresentação, é que já eram de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, antes do desenvolvimento de qualquer técnica. Então não foi uma coincidência. Essa flauta, ela não foi encontrada apenas uma vez, mas várias vezes em várias covas, em vários túmulos. Quer dizer que ela foi distribuída.
Isso é algo extraordinário e essa é a inter-relação entre matemática e música.